boa tarde. Está no ar a Tribuna de Honra. E de repente, o Benfica está a 1 ponto do Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga a 2. O campeonato está relançado e nas 13 jornadas que faltam haverá seguramente muita emoção, a começar já pela próxima ronda, quando o Sporting de Braga vier a Alvalade. Mas a sensação desta jornada 21 foi de facto a goleada do Benfica ao Nacional da Madeira, 10-0, algo que não acontecia no nosso campeonato desde 1964 e que neste século só tem paralelo com uma goleada fabulosa também de um jogo entre dois ex-campeões europeus, 10-0 do PSV ao Feyenoord para o campeonato da Holanda em 2010. Já o Futebol Clube do Porto, sem Marega, tem algumas equações complicadas para resolver. O Porto perdeu nos últimos jogos 6 pontos para o Benfica e para o Braga, portanto aqui uma situação que Sérgio Conceição terá para deslindar, enquanto que o Sporting, e no Sporting cada vez mais, Bruno Fernandes está para os Leões como o Egito estava para o Nilo na lógica de Heródoto. O Sporting voltou às vitórias em Santa Maria da Feira e tem este feirense que tem a permanência cada vez mais complicada. É para falar tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo aqui no Estúdio 1 da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O superlativo diretor do jornal A Bola, Vítor Serpa, o magnífico sportinguista Sérgio Abrantes Mendes e o formidável benfiquista António Bagão Félix. O primeiro tema que proponho aos meus excelentíssimos tribunos é a evocação de Fernando Peres, um dos virtuosos das gerações dos magriços e da minicopa, formado no Belenenses, campeão no Sporting e também no Vasta Gama do Brasil, que partiu aos 77 anos. Eu sugiro algumas fotos que evocam. Esta foto tem Fernando Peres sentado ao lado de Fernando Cruz, campeão europeu pelo Benfica, e do guarda-redes do Sporting Carvalho. Isto foi em 2006, quando o Jornal A Bola organizou uma viagem dos magriços a Évora, onde estava em estágio a Seleção Nacional, que ia para o Mundial da Alemanha. Isto a propósito da entrega de um livro com fotografias de Nuno Ferrari do Campeonato do Mundo de 1966. Portanto, aqui é a equipa dos magriços, já com alguns jogadores que já desapareceram, Fernando Mendes, Eusébio, Jaime Graça, enfim, depois todos os outros que foram a alegria do futebol português e a grande honra do futebol português ao longo dos anos. Aqui Fernando Peres, nessa tarde, com Luís Filipe Scolari, em Évora, e também com Cristiano Ronaldo nesse momento. Fernando Peres sempre foi conhecido por gostar de brincar e gostar de ter uma grande alegria. Aqui, Alexandre Batista deliciado a ver a brincadeira de Carvalho com Fernando Peres, e aqui também colocar em Carvalho o chapéu de cozinheiro. Isto foi no restaurante Fialho, em Évora, passe a publicidade. Finalmente, fazemos questão de ter esta fotografia de Fernando Peres para a despedida, porque esta é a imagem de Fernando Peres. A alegria, a irreverência, a brincadeira constante num jogador de exceção pé esquerdo. Realmente, absolutamente fantástico. Que descanse em paz. Sérgio, sei que esteve no funeral do Fernando Peres, foi um grande jogador. Foi, lembro-me dele, e eu contava há bocado ao António um episódio que me admirou muito, num almoço que fiz no Alentejo, e contou com o presente de muitos amigos que faziam parte da tertúlia que nós temos à quarta-feira, e o Fernando fazia parte dessa tertúlia. E o Fernando, eu tinha lá uma bola e estávamos todos a dar uns toques, porque quem jogou futebol, a bola é sempre um fator de atração, e quando eu toquei a bola para o Fernando, para ele dizer, Fernando, relembrei os bons tempos, e contei há bocado ao António, e ele teve uma reação que me espantou.
não tocou a bola. Não, para mim acabou, nunca mais toquei numa bola, nem vou tocar. Aquilo espantou-me porque estava lá o Romeu, por exemplo, também, que esteve ali a dar uns toques connosco e tal, e o Fernando manifestou uma certa relutância em tocar a bola, coisa que no jogador de futebol raramente acontece. E eu nunca, não obstante ele depois ter continuado, variedíssimas semanas, sempre a fazer parte da mesma matriz, eu nunca cheguei a aprofundar a razão por essa repulsa, entre aspas, relativamente à bola. Mas tenho outra lembrança grande, porque nesse dia estava com o meu pai, alguns para a zona de Aveiro, num célebre dia, na última jornada do Nacional de Futebol. O Sporting precisava de ganhar para ser campeão. Jogava na Póvoa do Varzim. Na Póvoa do Varzim. Tinha um jogador a menos. Tinha sido, se não me engano, expulso o Pedro Gomes. E o Fernando Pérez, a 7 minutos do fim, faz o gol da vitória que dá o campeonato ao Sporting. E o meu pai, as lágrimas que iram-lhe pelos olhos. Que o meu pai... Creio que foi 1966. Já não me lembro, 65, 66. Já não me lembro. Creio que essa época com autoglória à frente do Isso já não me lembro. Creio que é essa época. Lembro que o golo, quando acabou o jogo, o meu pai chorava, porque enfim, não só por ter sido jogador do Sporting, como secretário técnico, como treinador, ele sentiu muito aquilo e eu disse ao Fernando Pérez, disse, pá, você um dia fez chorar o meu pai e tal. E agora, é a época dos 4-2 de Lourenço na Luz. Isso já não me lembro. O Fernando, além de ser um bom companheiro nessa tertúlia, foi um grande jogador de futebol. Eu hoje disse na reportagem à bola que o Fernando hoje, como outros jogadores do futebol nacional à altura, hoje tinha um preço incalculável. Que era um jogador, se ele então tivesse os dois pés, eu nem sabia o que é que seria. Pá. Ele era um jogador do género do Balakov, que podia jogar a 10, jogava a partir da esquerda muitas vezes, podia jogar a 10, mas tinha um pé esquerdo. Ele metia a bola onde queria, mas driblava bem, era um jogador que tinha os seus ritmos. Lembro, há um outro episódio, eu perguntei-lhe, ele disse-me, Sérgio, eu levei tanta pancada nesse jogo, tanta pancada, pá, que me perdi a cabeça, que foi no jogo em Alvalade, com o Carlos Aires de Diana. O médio marcava ou em cima dava-lhe pancada e ele às tantas, ao fim de 7 pancadas, levantou-se do chão e agrediu o jogador do Carlos Aires e foi expulso. Mas era um grande jogador, um grande amigo também. Eu costumo dizer, fica a memória do jogador, mas o que custa mais é nós perdermos um amigo que fazia parte às quartas-feiras da nossa tertúlia e é pena que isso tenha acontecido. António, tem memória do jogador? Tenho. Curiosamente, sobretudo no Belenenses. Não só porque era o clube em que eu estava mais envolvido do ponto de vista emocional, para além do Benfica, naturalmente, porque a minha família era quase toda belenenses, Ilha Via Aveiro tinha um grande conjunto de pessoas sócias ou simpatizantes do clube de Belém, e de facto é sobretudo com o belenense que eu me lembro, até porque enfim, da memória que tenho, foi o jogador que mais marcou o Belenenses depois do Matateu, do próprio Vicente, de Ipache, o Tonho, o José Pereira é mais... Sim, José Pereira. O Iauca, de seu nome António Fernandes, embora não falha. E portanto ele fez essa passagem ou recebeu esse testemunho, não é? Mas também me lembro, obviamente, como jogador do Sporting. Acho que era um jogador tecnicamente muito dotado, com um chute muito forte. Tive a possibilidade de também conhecê-lo pessoalmente, aliás, creio que até foi há uns poucos anos, numa conferência que fui fazer sobre ética no desporto. Que ele estava na mesa em que... Jantar de debate. Ele estava na mesa e conversámos um bocado. Foi a única vez que pessoalmente falei com ele, mas também gostei desse momento, bastante. Vítor, esta lei da vida é inexorável. É mais um que uma das coisas desaparece. Que mais me surpreendeu, eu sabia que o Fernando Pérez estava bastante doente, e uma das coisas que me surpreendeu foi
a perceber-me de repente que ele tinha 77 anos. 77, eu também não esperava. É uma coisa portanto, porque o Fernando Peres sempre foi a imagem, exatamente por esta irreverência, uma imagem sempre muito jovem, uma imagem, até porque ele sempre esteve bem fisicamente. Rita, tu lembras que fomos a Évora, foi só rir com ele, ele era o mais irreverente de todos. Depois aquela noite acabou num autocarro para cá com o Cruz a contar a história da operação do pai e o Vítor Cândido a gravar, foi uma coisa absolutamente épica. Aliás, estas equipas eram normalmente também muito organizadas pelo Vítor Cândido, que sempre teve muitos contactos com estes. Para dizer que, evidentemente, que o Fernando Peres foi realmente um jogador notável, nível alto, realmente, do futebol português, e as primeiras memórias que eu tenho é que o meu pai, eu era ainda miúdo, quando o Fernando Peres, a família do Fernando Peres era do Caramão da Ajuda. Caramão, pois. E, portanto, tinha uma relação, toda a família do Fernando Peres tinha uma relação muito forte com o Belenenses. E eu recordo-me que o meu pai, uma vez, foi fazer uma reportagem precisamente à casa do Fernando Peres, no Caramão da Ajuda. Eu também era miúdo e fui com ele. E, portanto, é o princípio do Fernando Peres no Belenenses. E a forma, tornámos-nos, era dos poucos jogadores, não havia muitos, mesmo na área do futebol há muito poucos, nós tratávamos-nos por tu. E, portanto, desde miúdos, eu era ainda bastante mais miúdo que ele, mas foi, de repente, passou de ser digamos, alguém que eu conhecia também, por razões de família, para que também um dos meus ídolos. Portanto, o Fernando Peres era realmente um jogador. Depois, quando é engraçado porque o sentimento de jovem a este nível, neste tempo, hoje já não será assim, mas neste tempo, quando um jogador, eu recordo-me, por exemplo, da saída do Fernando Peres para o Sporting, ou da saída do Biauca para o Benfica, e, portanto, é quase como uma traição, porque não era hábito, não acontecia muitas vezes, não é? Depois também aconteceu muito com a relação ao Futebol Clube do Porto, mais tarde, com o Freitas também, com Gonzalez, mas a verdade é que o Fernando Peres foi um dos jogadores que me suscitou ao mesmo tempo muitas alegrias, mas também depois alguma raiva juvenil quando ele passa depois para o Sporting, que era evidentemente na altura um dos inimigos, mas sempre tivemos uma relação depois muito boa, fantástica. Eu só não me lembro dele ter jogado no Futebol do Porto, curiosamente. É quando regressa do Brasil. Do Brasil. Faz uma época, ele é campeão no Vasta Gama. Exatamente. Mas, enfim, quando nos encontrávamos, tínhamos realmente, recuperávamos esse nível de relação pessoal que era realmente próxima. Bom, feita a evocação de Fernando Peres, vamos partir agora para a nossa agenda. António Bagão Félix, onde é que estava a 2 de fevereiro de 1964, dia em que o Benfica derrotou o Seixal na Luz por 10-0, com 6 golos do Sr. Ferreira? Estava em Ilhavo, portanto, 2 de fevereiro de 64, não é? Estava no 6º ano do Liceu Nacional de Aveiro, era benfiquista, não havia televisão, havia relatos, todos à mesma hora, e tenho uma vaga ideia, mas vaga mesmo, que já sabia que tinha sido uma goleada, nem sabia já contra quem era, não é? Até ontem, quando se falou nisso, que tinha sido há 55 anos, eu comecei a pensar e cheguei à conclusão, e peço desculpa dizer isto, mas cheguei à conclusão que tinha sido com o Caldas. Também, mas com o Caldas também foi... Por duas hipóteses, Caldas e São Joanense. Também foram duas goleadas históricas, mas já não pensei no Boa Vista. Portanto, tinha uma ideia já nebulosa, mas foi... Evidentemente que estes 10-0 ontem souberam de outra maneira, não é? Como é óbvio, não é? Até porque agora o futebol tem uma expansão mediática e social e cultural que na altura não tinha, era tudo muito paroquial ainda. Não é? Sérgio, os dias que correm... Já não se usa. Não se usa já, isto é o quê?
assim, há este resultado de 10-0 do Feyenoord, do PSV com o Feyenoord, 2 ex-campeões europeus, que foi assim um dia Eu nem sabia dessa, isso é completamente fora do normal jogo do Feyenoord, em 2010. Mas isto 10-0 não é... Houve Sport com a Apoel, 16-1, lembra? Sim, mas isso naquela Noutros altura... tempos, o Sporting tem o recorde do Campeonato Nacional, 14-0. Pois, tem, mas isso já não se usa. Eu ontem estava a dizer ao António, eu vi ontem a primeira parte do Benfica e o Benfica estava a jogar bastante bem. Pensei sempre que o Benfica ganharia 4-5-0 ou qualquer coisa, mas nunca pensei que o resultado atingisse este volume. E depois vi efetivamente o resumo dos golos e tudo. Eu acho que este treinador do Benfica, que é um rapaz que tem sobretudo uma linguagem que eu aprecio, e ao dizer sentiu que os astros se alinharam, ele está a dizer tudo. Está a dizer tudo. Porque há um dia em que corre tudo bem para uns e corre tudo mal para os outros. Por isso é que nós gostamos do futebol. Eu ontem estava a ver o Manchester City com o Chelsea. Sim, não é propriamente o Manchester City com o Huddersfield ou com o Waterford ou qualquer coisa. Aos 20 minutos havia 4-0. Aos 20 minutos. Como noutros jogos e tal, há resultados. E não se usa, mas efetivamente o Benfica está moralizado, está a jogar bem. E ontem saiu tudo mal ao Nacional. Pronto, agora poderão dizer foi culpa do Benfica, foi de mérito nacional, e por isso é que eu acho que o Bruno Lage não inventa. E há uma imagem ontem que eu achei graça, que denota ao fim e ao cabo que este rapaz, além da experiência que tem a noção do que é que representa o futebol. Este miúdo que entrou no Benfica, este Florentino, eu já o tinha visto jogar há 2 anos, penso, no Benfica B. E vi realmente se não se perder, como o João Félix está a correr o risco de se perder. Eu estou a dizer isto porque depois de ter visto o Benfica Sporting para a taça, eu vi um mergulhador de piscina. Não vi o João Félix jogador de futebol. E este Bruno Lage, como é um homem de futebol, deve-lhe ter puxado as orelhas a dizer que o futebol não é para mergulhar para a piscina, mas sim para jogar. Mas eu estava a dizer do Florentino e vi um gesto, e o Zé Manel sabe que gesto é este, e todos sabem, o Bruno Lage a dar as instruções ao Florentino e a fazer assim. Isto significa, vai para o campo e joga a bola, joga. E troca a bola, joga simples. Que é importante para jogadores novos, o caso do Ferro, o caso deste Florentino, o caso do João Félix, é terem a noção que em muitas circunstâncias o futebol é tornado mais difícil pelos próprios jogadores. Que não largam a bola quando devem largar, que não jogam simples quando devem jogar. E é este papel que os treinadores têm, é mostrar aos jogadores, sobretudo aos mais novos, que têm que jogar a bola com simplicidade. Porque não sei se era o Cruyff que dizia que o mais difícil no futebol é jogar simples. É o jogar simples. Não é complicar. O drible é a última ratio que um jogador deve lançar à mão. Porquê? E ontem o jogo até se calhar convidava a alguma invenção. Mas não, mas o segredo do Benfica 10-0 porque não inventou. Foi objetivo. É isso mesmo, é que o segredo daquilo que eu vi, por exemplo, eu acho que dos golos todos que eu vi ontem, depois vi o resumo, o gol que eu mais gostei é o segundo gol do Benfica. Porque acho que o passe de João Félix de costas. Mas ele, portanto, ele parece ter olhos na nuca. Isto é muito difícil num jogador para mais com aquela idade. Que ao ganhar o ressalto e de primeira faz a chamada revianga para trás, ele não está a ver a desmarcação do Seferovic e isso revela uma grandíssima qualidade. Por isso é que, pronto, o Benfica está motivado, está a jogar bem e, como o Zé Manuel disse, e com razão, temos campeonato até ao fim, porque vem um conjunto de jogos que vão ser fabulosos. Começa já no domingo, um Sporting Braga, que eu espero que o Sporting faça apelo à sua Real Gana, e depois vamos ter mais umas jornadas ou duas. É o Benfica-Porto. Benfica-Porto e depois é o Braga-Porto e tal. Vai ser um campeonato muito interessante. Atenção, há uma equipa que me impressionou de sobremaneira. Eu não esperava. Já o tinha visto, foram ganhar ao Estádio da Luz, tinha lá. O Moreirense tem uma equipa muito a sério. Vai ser muito difícil passar em Moreira de Cónigo. Já lá jogou, não? Já lá jogou e ganhou. Ganhou. A primeira jornada ou a segunda? E esta equipa, é que este empate do Porto, o Moreirense podia ter ganho o jogo à vontade. Teve a 3 pontos de ganhar. Não, António, mas não é por estar a ganhar 1-0. É porque o Moreirense teve jogadas de iminente de golo, não foi por acaso. E o Porto é interessante, por isso é que eu dizia há pouco,
nós gostamos de futebol, o Porto acaba por empatar e não ganha o jogo por uma unha negra na última jogada do desafio.